Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, seja muito bem-vindo a esse canal. Você que não é inscrito, que está chegando agora, eu já quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que já é inscrito, fica até o final do vídeo, porque Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem poderosa da Camila Barros. Ela é uma profeta de Deus, Deus usa ela poderosamente e como um instrumento para falar aos corações. Dá uma olhada só nessa mensagem poderosa dela. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ele entrou no barco de quem, gente? De novo, de quem? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes do lago de Genezaré. Não só Simão, mas todos os trabalhadores, todos os pescadores naquela manhã já estavam na beira do lago lavando as suas redes. E no caso de Simão e dos seus companheiros, eles haviam trabalhado durante toda aquela noite e não conseguiram pegar nada. Naquele dia a pesca não foi favorável. Agora, isso muda a condição deles como pescador? Não. No dia seguinte, mesmo se Jesus não tivesse realizado aquele milagre, eles continuariam sendo pescadores. No dia seguinte, a empresa ou o ramo da pesca não teria falido por causa daquele dia. E eles também não passariam fome, não ficariam sem ter o que comer, porque naquele dia não teriam conseguido pescar peixe nenhum. Isso não mudaria a vida deles de maneira contínua. Não era um dia decisivo e marcante concernente ao faturamento da sua empresa. Não era. Continuariam sendo pescadores, continuariam tendo barco, no outro dia iriam pescar novamente, não passariam fome por causa disso, nem a empresa deles quebraria por causa disso. Então por que a pesca maravilhosa, entre tantos aspectos, ela também é considerada maravilhosa? Porque ela não está ligada a necessidade alguma. E um dos motivos não é o fato de Jesus ter surpreendido com esse milagre da abundância desses peixes, tantos peixes, que rasgava a rede, tantos peixes, que mesmo o barco vizinho emparelhando com o barco de Pedro para ajudar, o texto diz que ainda assim quase que os 2 foram a pique, de tantos peixes. Então, ela é maravilhosa, não só por causa disso, que é tão nítido e evidente no texto, mas ela é maravilhosa porque ela fala sobre a força do chamado. Ela fala sobre como brota a escolha de Deus sobre a vida de um homem, e como um homem que reconhece Deus diz sim ao chamado do Senhor. Isso é sobre Simão, isso é sobre os discípulos que estão ali e que vão ser pescados na rede que Jesus está lançando, e não na rede que os discípulos lançaram. Isso fala sobre aqueles a quem Jesus foi buscar, e não sobre aqueles a quem Pedro, Simão e os outros pegaram no mar. Então ela é maravilhosa por causa da escolha que eles fizeram. E qual foi a escolha que eles fizeram? Eles não escolheram o peixe, eles escolheram o pescador, porque naquele momento Jesus também se faz pescador de homens. Quando Jesus convida Pedro para ser pescador de homens, Jesus ali já está praticamente traduzindo aquilo que Pedro vai fazer. E o que é que Pedro vai fazer? O que é que os discípulos vão fazer? A mesma coisa que naquele momento Jesus está fazendo com eles. Agora, para isso é necessário revelar poder, manifestar
uma graça, manifestar algo que chame a atenção deles, para que eles saibam que não é qualquer pessoa que está falando com eles. Sabendo o que eles vão se tornar ao se colocarem ao lado de Jesus, isso faz com que qualquer coisa que eles venham ganhar em razão disso, perca força diante deles. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Se você fica refém do que ele faz, você fica refém de tudo aquilo que ele dá, e você se torna dependente de tudo aquilo que ele realizou. Como diz a grosso modo dentro da cultura brasileira, né? Que o ideal não é dar o peixe, o ideal é ensinar a pescar. Porque se você der o peixe, você deu o peixe, a pessoa comeu e acabou. Mas se você ensina ela a pescar, você dá a ela o método, a liberdade, a independência, a capacitação para gerar recurso, o poder para gerar provisão. Então é basicamente isso. Jesus chega ali, e o texto diz que vendo os 2 barcos, ele pede um emprestado, que é o de Simão, afasta um pouco aquele barco, vai para a margem da praia, e ele prega para a multidão. Pedro e os demais estão lavando as redes para pescar. Porque não pescaram e já terminaram o expediente de trabalho. E aí eles estão lavando ali, mas estão ouvindo Jesus pregar. E não tem como você ser indiferente ao que Jesus está pregando. Não tem como você pode até não gostar, mas não tem como você ser indiferente à fala de Jesus. E Pedro está ouvindo, e ele está percebendo que quem está falando ali é um mestre. Ele ainda não tem conceição plena de que é o Filho do Deus vivo, mas ele sabe que é um mestre, é um homem experimentado na palavra, é alguém que tem autoridade quando fala. E isso chama a atenção dele como ouvinte. E ele está lavando a rede e está ouvindo Jesus pregar. Quando Jesus termina de pregar, sobretudo porque havia acabado de pedir o barco dele emprestado, Jesus desce, vai em direção a ele e diz para ele: olha, faze-te ao mar alto, volta lá novamente, lançai as vossas redes para pescar. Jesus não fala para ele que ele vai pegar peixe, Jesus só manda ele voltar. Então o que Jesus está ensinando e ao mesmo tempo provando Pedro ali? O quanto ele consegue ser obediente a uma palavra. Completa para mim, para eu ter certeza que você não está só me ouvindo, mas está escutando de verdade. Jesus ali está testando, está provando ele para ver o quanto ele é obediente à sua. Porque esse é o único método que determina o sucesso daquele a quem Deus está chamando. Aquele a quem Deus chama, ele não pode ficar refém de uma necessidade, e também não pode ficar refém e deslumbrado com os resultados de um chamado. Ele precisa se deter em ficar no meio. Como assim no meio? Ser fiel tão somente ao método. Completa para mim, por favor. Quando Deus te chama, você tem que ser fiel ao... De novo, quando Deus te chama, você tem que ser fiel ao... Você não pode mover o seu chamado por necessidade, e também não pode mover o seu chamado por resultado. Pedro não sabe, mas ele está sendo testado para ser aprovado justamente nesse momento. Qual é a necessidade dele? Não ter peixe. Se ele vai e volta ao mar somente com o vislumbre de trazer peixes de volta, ele não está apto para ser chamado por Jesus, ele não está apto para caminhar com Jesus, ele não está apto para realizar milagres. Veja, ele pode estar apto para viver milagres, como todos os outros que estavam ali na beira da praia. Ele pode estar apto para desfrutar de milagres. Uma coisa que vai acontecer com todos aqueles que estão ali na praia: todos os que estão ali na praia vão receber dos peixes que Pedro pescou. Todos que estão ali na praia vão poder levar para casa alguns dos peixes que foram vindos para o barco somente por causa de uma palavra que Jesus liberou. Então veja, todos estão disponíveis a vivenciar milagres.
milagres, a receberem milagres, a serem alvos de milagre. Mas aquilo que determina quem vai ser um seguidor de Jesus, aquilo que determina quem vai ser um discípulo de Jesus, aquilo que determina quem está apto para andar com Ele e não apenas se realizar com aquilo que Ele faz, não é quem consome do que Ele realiza, mas é quem se compromete com a palavra que Ele libera. E esta palavra está sempre no meio. Então por isso a palavra é um método, por isso a palavra é a ponte, por isso a palavra é a conexão. Por isso quando Deus te chama, você não pode guiar suas orações, suas direções, seus desejos e suas intenções baseado naquilo que você almeja, baseado naquilo que você deseja, ou movido por uma necessidade circunstancial. Eu vim aqui hoje porque eu preciso muito, eu vim aqui hoje porque Deus tem que abrir uma porta para mim, eu vim aqui hoje porque eu preciso muito de uma cura, eu vim aqui hoje porque eu preciso muito de um milagre. Veja, não há impossíveis para Deus. E porque você veio, você pode receber esse peixe através da oração de alguém, você pode receber essa vitória através da pregação da palavra de Deus, através da vida de alguém. Debaixo de uma atmosfera, nesta praia, você pode receber uma onda que vai trazer uma recompensa sobre a sua vida. Só que será isto e acabou. Vai ser isso e acabou. Para receber de novo, você precisará que alguém pregue de novo. Para receber de novo, você precisará que alguém ore de novo. Para receber de novo, você precisará que alguém jejue de novo, que alguém consagre de novo. E nada mudou. Nada mudou para estas pessoas daquilo que acontecia no Antigo Testamento para aquilo que acontece agora na ministração da nova aliança no tempo da graça. Por quê? Porque você continua precisando de barcos que não são seus, de redes que não são suas, de peixes que você não tem e de métodos que você não pode usar. E aí, sem perceber, você pensa que está tudo bem, mas nessa noite Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não está. Você tem que decidir se você é a multidão ou se você é um escolhido. Se você é quem aguarda à beira da praia o que o outro recebe, ou se você é alguém que está habilitado para desenvolver aquilo que Jesus desenvolveu, para repetir aquilo que Ele já realizou, para profetizar aquilo que Ele já liberou. As suas necessidades vão se apegar ao peixe, sempre. Suas necessidades sempre vão se apegar ao peixe. Desfrutar de milagres é prazeroso demais. Só que você tem que entender que isso é temporário. Você pode ter um milagre hoje e pode não ter milagre mais nenhum na sua vida. Ou você pode ter um milagre hoje e contar um milagre de vez em quando, seja toda semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada 10 anos. Só que não vai passar disso. É por isso que para o povo e para a multidão, Jesus realizava milagres, mas para os seus discípulos Ele pregava. Porque um ministério e a embaixada do reino que precisava ser promovida aqui enquanto Jesus cumpria o exercício do seu ministério aqui na terra, ela não podia estar apegada ao efeito. Ela precisaria de pessoas que se comprometessem com a causa. Agora eu quero que você abra a boca comigo e diga: causa. Diga causa e efeito. Mais forte, diga: causa e efeito. O evangelho é a causa. E é inevitável que esta causa não produza efeito. O que é a pesca maravilhosa? Efeito. Quem foi a causa? Jesus. Quando Jesus te chama, Ele vai te mostrar essas duas vertentes. Ele vai te mostrar a causa e Ele vai te mostrar o... Só que existem pessoas que só vão conseguir se comprometer com o efeito. Eu tenho que falar a verdade para você hoje. E a verdade, irmão, é que o efeito é bom, mas é um deslumbre. O efeito é bom, mas é passageiro. Quantos ministérios que, porque se comprometeram com a causa, vivenciaram o desdobramento dos efeitos, mas depois tais pessoas que outrora eram comprometidas com a causa se deslumbraram com o efeito, perderam tempo no efeito e começaram a trabalhar somente em prol do efeito. O que é isso? São pessoas que conheceram o pescador, mas preferiram se associar e se tornar refém dos peixes.
O peixe é para a multidão. E eu preciso falar isso de maneira aberta aqui. Deus me manda dizer e eu vou repetir: o peixe não é para você, o peixe é para a multidão. O peixe é para quem não foi escolhido. O peixe é para quem não foi chamado. O peixe é para quem Deus não escolheu o barco. O peixe é para quem Deus não vê condições naquela pessoa de obedecer ao método. Agora, quanto a mim e a você, a ministração da graça, o tempo da nova aliança não é para nos tornarmos reféns de redes e de barcos. Eu vou falar de novo. O tempo de Jesus para a nossa vida não é para nos perdermos com as redes, não é para ocuparmos-nos com os barcos, não é para ficarmos deslumbrados com os peixes. Ele está dizendo de que adianta tanto peixe, você fica refém dele, não sai da praia, não ganha as nações. Quem fica deslumbrado com o efeito perderá o poder que há na causa. Vai ver milagre hoje, não vai ver mais. Vai ver salvação hoje, não vai ver mais. Vai sentir poder de Deus hoje e só vai sentir poder de Deus de novo quando alguém que foi chamado passar pela praia. Mas se você escolher o pescador, você não depende de mais rede, não depende mais de peixe, não depende mais de praia. Se você escolher se tornar o pescador, você aonde passar vai ter peixe. Pode estar passando no deserto do Saara, que vai ter peixe. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: através da tua vida eu vou promover o milagre, através da tua vida eu vou exercer o chamado, através da tua vida o reino do meu Pai vai se manifestar aonde você passar. Mas você precisa parar de focar nos peixes. Vocês viram aí, pessoal, que mensagem forte, mensagem poderosa da Camila Barros. Deus usou ela poderosamente, tremendamente, para falar aos corações. Acredito que você estava precisando ouvir essa mensagem da parte de Deus. Acredito que Deus falou no coração de alguém. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mensagem. Se falou no seu coração, se não falou. Se você estava precisando ouvir essa mensagem, deixa aí nos comentários, tá? Que eu estarei lendo todos os comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deus abençoe grandemente a sua vida. Já peço que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.